Para. Não se assuste, nós estamos num cenário mais simples, mas é porque estamos trabalhando em home office. Esse aqui continua sendo um vídeo do Capt com uma qualidade do Capt. Oi pessoal, eu sou a Mayra Marcondes, uma das integrantes do Capt, e hoje eu vim falar mais um pouquinho com vocês sobre o tema que está sendo falado nas nossas outras redes sociais, que é a tipografia. Bom, lá no TikTok, lá no Instagram, a gente comentou sobre o poder da fonte, o poder dela influenciar uma mensagem, né? E também falou como ela é aplicada em filmes, em séries, em marcas. Então não esquece de nos seguir por lá, para que você esteja por dentro de tudo isso. Hoje nós vamos fazer uma releitura de um pôster de um filme indicado por vocês em uma caixinha do Instagram. Então a gente quer mostrar como a tipografia é importante para representar a personalidade de um personagem, o gênero daquele filme, né? Então esperamos que vocês gostem e bora lá! Bom, pessoal, eu troquei de câmera e adicionei um fone para melhorar nossa experiência aqui. Eu tô compartilhando a minha tela e como vocês já viram na thumb, no título e agora na minha tela, o pôster que a gente escolheu para fazer a releitura de tipografia foi o do Doutor Estranho. Então, como vocês podem ver, a tipografia dele é uma tipografia serifada em caixa alta. Se você não conhece esses termos, recomendo que você vá lá no Instagram e no TikTok. Mas, enfim, essa fonte, né, ela passa muito a ideia de algo imponente, de algo poderoso, e tem tudo a ver tanto com o personagem quanto com o filme, né, com a temática do filme. Então é bem bacana ver como eles pensaram em cada detalhe. Queria reforçar também que não é só porque a gente escolheu ele para fazer uma releitura que a fonte dele seja ruim, muito pelo contrário, é muito boa. Isso é mais um exercício para a gente entender o que a gente pode expressar com uma fonte. Então, como a gente pode expressar o mesmo sentimento com diversas fontes diferentes, ou como uma fonte impacta mesmo na forma que a gente vê algo. E a fonte é muito importante aqui, porque você bate o olho e você já vê que tem tudo a ver com magia, tem tudo a ver com algo relacionado ao universo fantástico, né? Você não olha pra isso e pensa que é um filme de comédia, por exemplo. Então é muito bacana, tanto é que eu fiz um teste pra mostrar pra vocês, que é essa aplicação, esse pôster, se ele fosse com a fonte de outro filme, por exemplo, um filme de romance. No caso, eu fiz com a tipografia do Como Eu Era Antes de Você. Então, não tem nada a ver com nada. Você olha e você nem vai relacionar com um filme de herói, com um filme de magia. É claro que aqui eu só mudei a tipografia principal, mas se a gente tivesse alterado todas, ia ficar mais evidente isso. E a única coisa que ia remeter à magia seria a imagem, né? E um pôster nunca é composto só de uma imagem, assim como ele não é composto só de uma tipografia. Não digo que você não pode fazer uma composição só com foto, uma composição só com texto. Mas eu digo que quando tem os dois, né? Igual nesse caso, uma tipografia não vai ser a principal coisa que vai fazer você relacionar, assim como a imagem não vai ser, é um conjunto de coisas, né? Mas que isso impacta muito, como vocês podem ver que o pôster ficou nada a ver. Então, eu trouxe aqui também umas referências de outros filmes relacionados à magia e até mesmo o quadrinho do Doutor Estranho, pra gente ver a tipografia que eles usam e como há uma similaridade, né, nesses filmes de fantasia. Então tem muita fonte serifada, assim como tem muita fonte desenhada mesmo, não são fontes simples, não é uma escrita normal, não é uma Arial, é algo mais detalhado, algo com nuances, é algo muito diferente. Assim como deve ser, né, algo relacionado à fantasia. Então, mais pra frente, quando a gente começar a escolher a tipografia que a gente vai usar no pôster do Doutor Estranho, essas referências vão ser muito importantes, porque a gente consegue ver um padrão, né? É muito importante esse padrão, porque nós estamos acostumados a entender determinada fonte e relacioná-la a determinado tipo de filme. Por exemplo, eu gosto muito de filme de terror, nossa, adoro filme de terror. Vão lançar um filme que tem tudo a ver com o meu gosto, que eu com certeza adoraria, mas o pôster dele tem
como fonte a fonte de Até que a Sorte Não Separe, sabe? Eu não vou relacionar aquele filme, aquele pôster, a algo que eu gostaria de assistir, porque eu não gosto de comédia, eu gosto de terror. Então aquilo já vai me afastar do filme, me pôr um pé atrás pra assistir ou não, e às vezes eu nem assisto porque eu nem assimilo que tem a ver com algo que eu gosto. Mas se esse filme tem uma fonte parecida com do It, mais provável que eu assista, porque tem toda uma simbologia na nossa mente, né, na nossa cabeça, a gente raciocina isso como algo relacionado ao terror, esse tipo de fonte, né? Então, é muito importante a gente escolher a fonte certa para passar a informação correta. Bom, agora, com tudo isso dito, acho que a gente já pode partir para a fonte. Eu vou abrir com vocês aqui o meu Illustrator. Eu coloquei aqui o pôster do Doutor Estranho que a gente comentou já. E coloquei também o pôster dele no Brasil, que é o Doutor Estranho mesmo e não o Doctor Stranger. Mas perfeito. Eu separei aqui do lado as informações que a gente vai colocar pra gente fazer um teste com as fontes. E antes da gente escolher fonte, essas coisas, a gente precisa fazer duas coisas. A de escolha de referências, né, que a gente já passou. É claro que quando você fazer um projeto mesmo, você não precisa pegar referência só de posters. Mesmo que você vai construir um pôster. Então, por exemplo, eu vou fazer a tipografia de um pôster, a fonte de um pôster com tema medieval, com tema pré-histórico, tanto faz. Eu vou poder pegar conteúdos reais da época. Então, se eu pego o pré-histórico, eu posso ver como eram as escrituras nas pedras que eles faziam e relacionar. Então, algo muito bacana. Eu pego o medieval, eu vejo como eles de fato escreviam, como era a fonte naquela época, né? Como eles faziam. Também pego inspiração na arquitetura. Então, é bem bacana, porque você pode se inspirar de diversas formas e não apenas com produções semelhantes a que você vai fazer, sabe? Enfim, a gente já tem um mini painel de referências que a gente tem. E agora a gente vai partir para a segunda etapa, que é a gente elencar quais são as informações ou os sentimentos que nós queremos passar com essa fonte, né? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui do ladinho uma listinha pra gente. Bom, o que o filme Doutor Estranho passa? O que ele pretende passar? Eu vou colocar com base no que eu acho, porque isso é muito individual, né? Mas não só individual, é individual também, é como eu interpreto, mas também é como a pessoa quer interpretar. Então, se você estivesse falando com o diretor teria bem claro que ele quer que o filme passe, que seria bem mais fácil. Mas como ele não tá aqui, infelizmente, eu vou colocar com base no que eu entendo do filme e no que eu entendo que ele quer passar. Bom, místico, poder, imponência, força, sabedoria e fantasia. Agora já temos as referências e temos também as palavras descritivas. Então a gente já pode partir para procurar uma fonte. Vale ressaltar que eu tô fazendo um processo muito menor, muito mais enxuto, muito mais raso, mas é mais pra gente entender mesmo, pra caber num vídeo. Porque a escolha de uma tipografia leva muito tempo e muitas vezes ela é desenhada, ela nem é escolhida com base em uma. Então, provavelmente, essa aqui foi desenhada por um tipógrafo, né? E não escolhida por uma pessoa num site. Mas como nós não temos esse tempo, né? E precisamos fazer algo mais enxuto, nós vamos procurar em um site, que é normalmente o que você vai fazer no seu dia a dia, né? Bom, vamos lá então, entrei aqui no Adobe Fonts. Eu não sei se vocês conhecem, mas o Adobe Fonts é uma biblioteca de fontes da Adobe. Eu tava usando o Illustrator, esqueci de falar, para escolher a fonte, né? Eu tô usando o Illustrator para trabalhar a fonte e uso a biblioteca da Adobe para escolher qual fonte eu vou trabalhar. Então, minha vida gira em torno da Adobe. Eles têm um sistema bem legal que eles fazem ou editorias ou separam algumas fontes e mostram as aplicações delas, o que ajuda muito quando a gente está escolhendo, porque mostra como ela pode ser aplicada, né? E isso facilita pra gente escolher uma fonte, para achar uma fonte do gênero que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente clica aqui, nós temos essa fonte indicada e a gente consegue ver como ela pode ser aplicada, o que é muito legal. E aqui quando eu falo que eles separam várias, é tipo aqui, eles separam várias fontes, todas estão aqui,
E elas têm um tema, sabe? Então, tipo, elas são agrupadas por temas. Aqui no caso, Superpower. E aí tem umas fontes diferentonas, bem legal. Isso facilita muito, porque se eu sei que o estilo que eu quero é algo nesse sentido, eu posso clicar nesse conjunto e vou ver aqui as fontes que tem, que podem me ajudar. Vamos lá para todas as fontes agora. Bom, eu já escrevi aqui Doutor Estranho para ajudar nessa pesquisa. É muito legal, porque aqui você pode escolher com base em temas, né? Então eu quero fonte simples. Eu clico e ela só vai me dar fonte simples, o que facilita muito a nossa busca por uma fonte. Então, eu quero uma fonte maneira, eu não quero uma fonte simples. E aí, ó, são coisas muito diferentes, muito diferentes. E isso é muito bacana. Bom, hoje o que eu pretendo fazer é usar uma fonte mais doidinha, né? Pra passar esse lado místico, pra passar esse lado de fantasia. Acho que isso aqui é algo bem bacana. Eu abro várias, gente, pra gente ver. Acho que tem muito a ver com a pegada de Alice, que é algo mais tortinho, né? Algo mais irregular. Com a própria tipografia do Doutor Estranho. Mas também com Harry Potter, que são tipografias não tão regulares, sabe? Eu acho que isso tem muito a ver. Também gosto dela porque... ela tava lá no começo, gente. Também gosto dela porque ela me lembra muito quando eu olho coisa de vampiro, coisa de bruxo, Hocus Pocus, por conta dessas pontinhas. Então, acho que é uma referência bacana, né? Bora lá procurar mais. Tem umas fontes que com certeza não dariam certo. Então, tipo, essa aqui. Ela não tem nada a ver. Ela é super redondinha, o que não passa esse ar de sobriedade, de imponência, de força. Muito pelo contrário, ela passa um negócio de divertido, amigável. Então, normalmente as fontes que vão passar o ar que a gente definiu, né? Que vão passar a ideia de místico, poder, imponência, força, são fontes serifadas, igual no Doutor Estranho. São fontes não tão leves, são fontes pesadas de fato. Então, isso dá um norte pra gente, né? Essa é legal. Essa é diferente. Essa é diferente. Talvez ela não passe tanto a ideia de imponência, mas ela passa a ideia de algo místico, algo forte. Então vou abrir ela como uma opção também. Bom, pessoal, tinha um botão aqui que eu não vi, que é mostrar mais opções. Então ele mostra outras opções de temas para fonte. E eu fiquei bem feliz com isso. Vou testar aqui a escrita gótica, porque a escrita gótica remete muito a misticismo pra mim, principalmente na relação de bruxas, né? Porque normalmente filmes de bruxas, filmes com essa temática usam essa fonte, né? Essa fonte bem pontudinha assim, e às vezes com muitos detalhes, tipo essa. Entendo que o Doutor Estranho não é algo desse estilo, porque isso remete muito a algo muito não tão moderno, sabe? Então eu entendo que o Doutor Estranho é um pouco disso, mas ele é um pouco de algo mais moderno, pela temática do filme, pela estética do filme, né? Que se passa nos dias atuais. É bem legal que eles colocam aqui como terror, então você já tem uma noção do que filmes de terror tendem a usar, né? Então isso remete muito a terror de fato. E aí varia muito. Então um filme mais sangrento tem mais a ver com isso. Um terror mais, como posso dizer, relacionado à guerra, eu vejo muito relacionado a isso aqui. E aqui é um terror mais suspense. Então tem várias formas de representar, mas isso daqui é tudo interpretação minha, né? Sem base alguma. Eu tô tentando muito também ir pra pegada dos quadrinhos, né? Que eu achei muito bacana, que eles têm um peso, eles são fortes, é uma tipografia forte, é uma tipografia mística, então ela é diferente, ela não é comum, ela é bem fora do comum. E é algo muito bacana, serifado também. E eu tô também tendo bastante isso como uma referência. Bom, acho que é isso. Escrever aqui Doutor Estranho em todas, pra mim ter uma comparação. Bom, temos então as fontes. Nesse momento eu vou dar uma olhada
por cima de todas para ver com quais a gente segue e a gente pode seguir com umas 3. E aí a gente faz uns testes na prática para ver qual que faz mais sentido. Para ativar a fonte, é só você clicar aqui, foi ativada. Ah, e vale ressaltar que nada impede da gente usar mais de uma fonte para o texto, né? Então, se a gente quiser usar 2, mais que bem-vindo, 3, mentira. A gente tem que tomar cuidado para não ficarem muitas, porque senão fica poluído, não fica algo legal, não ajuda na leitura, só piora as coisas. Então vamos lá, vou dar um zoom aqui e vamos testar as fontes. Bom, pessoal, voltei com as escritas, né? Eu trouxe aqui as fontes que nós escolhemos para que a gente entenda melhor o que dá certo e o que não dá. Como a gente pode ver, a gente tem fontes muito diferentes, que ficam diferentes também quando aplicadas em caps e quando aplicadas com a primeira letra maiúscula e o resto em minúsculo. Até aqui eu acho legal deixar com E maiúsculo, né, pra gente ver. Isso daqui é muito importante, a escolha de peso da fonte, né, se ela vai ser caixa alta, caixa baixa. Tanto porque passam mensagens totalmente diferentes, então esse daqui é algo muito mais forte, né, mais pesado do que isso daqui. Assim também passa muito mais força do que esse. Então é muito importante saber escolher por causa disso, mas também escolher para composição. Então aqui a gente tem que entender se, por exemplo, aqui tivesse um J. Se ele fosse minúsculo, o J ia passar em cima do estranho. Eu ia fazer assim, ó, I do N. Isso ia ser legal? Não ia. Então, escolher a letra minúscula faria sentido, sabe? Ou um J diferentão. Mas, provavelmente, a melhor escolha seria a letra maiúscula. Então, tem todas essas questões. Eu, olhando assim, eu tô com receio desse ir muito pra algo do Velho Oeste. Quando eu olho com carinho, eu raciocino muito, eu referencio muito com pôster de faroeste. Eu vou até abrir aqui pra gente ver se eu estou equivocada na minha fala. Aqui, ó, bem isso aqui mesmo. Essa fonte pesada, serifada e com uma serifa diferente, sabe? É uma fonte diferente e o desenho dela me lembra bastante isso. Então talvez não tenha a relação que a gente deseja, né? Então eu vou excluí-la. Ela é minúscula até que menos, né? Mas ainda assim, a gente tem que pensar que vai ficar assim, ó. A gente pode escrever com uma linha só também. Mas acho que ela não... Entre as que a gente tem aqui, ela é a que menos se mete a algo diferente, místico, né? Então, tchau. Então, bom, a gente ficou com essas 3 fontes, né, por hora. E vamos lá. A última, ela tem relação com o misticismo, ela é uma fonte legal. Eu acho ela também é diferente e ela é imponente, assim. A segunda, ela não tem uma relação direta com misticismo, né, à primeira vista, mas ela tem uma pegada única. Ela é bem diferente, ela é bem ousada e eu acho que dá pra gente relacionar isso muito com o personagem, muito com a história. E tem a primeira é bem bacana, só que eu acho que ela, em letra maiúscula, ela ficou muito feiticeira da floresta, sabe? Algo muito floresta, muito as bruxas que a gente vê que vivem nas florestas, que fazem rituais nas florestas em filmes, sabe? Que é algo que essas voltinhas se metem muita flor, então a flora, né? Então eu acho que não ficou tão legal. Mas ela em minúsculo eu acho que ela é bem bacana. Então vou trazer ela pra cá. E dessas duas eu acho que essa é bem melhor. Essa daqui grandona. Que ela reflete mais a ideia que a gente quer passar. Bom, pessoal, agora a gente ficou com essas 3 opções. E o certo seria a gente fazer aplicações delas, né? Com pôster, entender de fato o que ia sair de melhor. Mas como temos pouco tempo, né, para fazer aqui no vídeo, precisamos de algo mais enxuto. Eu vou escolher a tipografia aqui, mas eu queria muito que vocês entendessem que não depende só do gosto
pessoal do tipógrafo ou da pessoa que está escolhendo a fonte. Depende muito do contexto, de fato, da obra. Então, eu vou seguir com o primeiro, porque dentro das referências ele é o que faz mais sentido, tem muito a ver, dá pra gente dar umas alterações nessa fonte, fazer algo bem legal. É algo místico, tem a ver com esse ar de fantasia, então acho que vai ser bem legal. E agora eu vou seguir com isso, vou fazer e daqui a pouco eu volto com o resultado. Bom, pessoal, voltei para falar com vocês. Eu tava fazendo aqui e eu percebi que nós só escolhemos a fonte do título, então do Doutor Estranho, né, da chamada principal, do nome da obra, e nós não escolhemos uma fonte auxiliar. Muitas vezes você pode usar a mesma fonte, né? Mas às vezes fica muito fraco, porque não tem uma hierarquia. Pode ter uma hierarquia de peso, porque a gente vai estar usando uma fonte menor, né? Então tem essa hierarquia entre elas, então uma menor que a outra e tudo mais. Como eu tô mostrando aqui pra vocês. Mas não tem uma hierarquia de informação. Então, pra mim, tudo é meio título, sabe? Porque tudo tem essa fonte, principalmente quando a gente usa uma fonte muito diferentona. É muito complicado a gente refletir ela em todos os textos, principalmente textos auxiliares. Então eu vou buscar uma fonte agora e já volto para vocês falando por que eu escolhi ela. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, tem como a gente escolher procurar fonte pela altura, pela largura, espessura. Então é muito bacana, porque se você já tem uma ideia bem clara na sua cabeça, isso ajuda. Por exemplo, eu quero uma fonte mais alta para ser auxiliar do Doutor Estranho, porque eu acho que vai combinar mais com a fonte que a gente escolheu para o nome, né? Para o título. Então, eu procurar por fontes altas ajuda bastante. Tipo, essa é uma fonte para ser legal.
Bom, pessoal, aqui está a nossa releitura do pôster. Como nós falamos anteriormente, nós seguimos com essa fonte, mas lembra que eu falei que ela em maiúsculo parecia Feiticeiras da Floresta e tudo mais? No final eu segui com ela em maiúsculo, mas para resolver esse problema eu troquei o O, porque o O da antiga fonte, né, dessa fonte maiúsculo, ele é muito desenhadinho. E para evitar isso, eu troquei pelo O minúsculo, que é um O bem simples e que tem tudo a ver com o Doutor Estranho, né? Ficou bem mais coerente. Então, esse é o nosso resultado final. Nós esperamos que vocês gostem. Foi uma releitura básica, mais simples, né? Porque ela foi feita em pouco tempo, mas eu espero que o importante tenha sido passado, que é saber usar as fontes, aprender um pouquinho mais sobre como elas se comportam e como elas influenciam na mensagem que é passada. Esperamos muito que vocês tenham gostado. E, editor, coloca aqui um antes e um depois de como ficou esse pôster, por favor. E aí, captou? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha pego vários ensinamentos. Se você gostou, comenta aqui embaixo, deixe seu like. Não esquece de comentar qual pôster que você faria e qual fonte vocês usariam para retratar o que o filme passa. E é isso, pessoal. Compartilha, ativa o sininho e não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais. Tchau, tchau! Nossa, André, esse aqui vai ser o vídeo mais chato pra você editar no mundo, né? Perdão. Quanto tempo tem de vídeo? 40 minutos, amor, que eu tô falando. Eu tô passada, chocada. Meu Deus, André, 1000 perdões. Perdão, André. André, perdão. Nossa, André, você vai me odiar, né? Muito. Perdão, André. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ai, o André vai me odiar. Perdão, André.